Olá, crianças! Meu nome é Rosângela Feitosa. Eu quero lhe perguntar uma coisa. Você é fiel a Deus? Marcos e suas irmãs eram muito fiéis a Deus. Eles, todos os dias, quando se reuniam na escola para comer, antes de comer, eles oravam a Deus, agradecendo pelo alimento. E você ora antes de comer? Mas um dia, Carlos os viu orando e começou a zambar. Eles oram, eles estão falando com Deus de mentira, esse Deus não existe. Começou a zombar, mas mesmo assim, Marcos não desistiu de orar. Ele e suas irmãs continuaram orando todos os dias, mesmo que Carlos zombasse dele, porque era fiel a Deus. Eles continuaram fiéis. Isso também foi algo que aconteceu na época de Inácio. Inácio viveu na época do ano 35 a 107 depois de Cristo. Muito tempo. Há muito tempo. Nessa época, quem governava era o imperador. A cidade principal do império era Roma. O imperador era chamado era um líder. E era um líder tão poderoso que ele se achava que era um deus. Ele se achava que podia mandar em todo mundo e que todo mundo devia adorar a ele. E também nessa época as pessoas adoravam vários deuses que não eram deus de verdade, como Júpiter, Vênus, Mercúrio. Eles não conheciam o Deus verdadeiro. Inácio também cresceu num lar assim, onde não conhecia o Deus de verdade. Seus pais não conheciam. Inácio achava que os cristãos é que estavam errados. E ele cresceu odiando aquele povo que se chamava de cristão. Cristão é alguém que crê em Cristo Jesus, que morreu na cruz pelos nossos pecados. Inácio cresceu odiando, ele perseguia para matar todos aqueles que diziam ser cristãos. Mas um dia, tudo mudou. Inácio ouviu dos ensinamentos de Paulo e de Pedro e ele se converteu ao Deus vivo e verdadeiro, o Deus que criou o céu, a terra, o mar e todas as coisas que há. Inácio aprendeu que somente este Deus é o Deus que devemos adorar. E ele começou a adorar a Deus de verdade, com todo o seu coração. Ele amava ler a palavra de Deus, a Bíblia. Você ama ler a Bíblia? Se você já sabe ler, leia a Bíblia. Se você não sabe, pode pedir para a mamãe ler para você. Inácio amava ler a Bíblia. E ele começou a estudar, e a ler e aprender mais da palavra de Deus. E logo foi convidado para ser o líder da igreja de Antioquia, que naquela época era chamado de bispo, como fosse o pastor da igreja de Antioquia. Ele era muito dedicado a Deus. Ele ensinava para as pessoas que Jesus veio em carne. Isso quer dizer que Jesus realmente foi uma pessoa humana, de carne e osso, porque as pessoas achavam que Jesus era só um espírito. Ele ensinava para as pessoas que só Jesus é o Salvador, que ele veio a esse mundo morrer pelos nossos pecados, pelos pecadores. E você é um pecador? A Bíblia fala que todos pecaram.
todos nós temos pecado. E o pecado nos afasta de Deus. E só Jesus, que morreu numa cruz, é que pode limpar os nossos pecados. Era isso que Inácio ensinava para as pessoas da sua igreja. Ele era muito fiel a Deus. E se você já sabe que só Jesus é o Salvador, conte para seus amiguinhos que só Jesus é o Salvador. Foi ele quem morreu na cruz para salvar o pecador, aquele que se arrepende dos pecados e crê que só Jesus é o Salvador. Tudo estava indo bem, mas um dia tudo mudou. O imperador, aquele líder chamado Trajano, que na época era o Trajano, deu uma ordem. Todas as pessoas deveriam sacrificar aos seus deuses, aos deuses que o imperador ditava, que era Deus que na verdade não era. Será que Inácio obedeceria? Não, não, não. E pelo fato dele não obedecer essa ordem, ele levou um castigo terrível. Ele foi lançado aos animais selvagens. E aqueles animais começaram a comer ele todo vivo. Mas Inácio continuou fiel a Deus. Ele não desistiu de ser fiel a Deus. Não deixou de adorar o Deus único e verdadeiro. Inácio permaneceu fiel até o fim da sua vida. Ele morreu amando a Deus, adorando somente o Deus único e verdadeiro. E você, é fiel a Deus? Se você já conhece Jesus, mesmo que os amiguinhos riem de você porque você faz o que agrada a Deus, você continua sendo fiel a Deus? Você tem coragem de falar para outras pessoas que só Jesus é o Salvador? Na Bíblia tem um versículo que diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Falem comigo. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. E tem uma música que diz assim: ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Ser fiel, ser fiel. Então lembrem, crianças, seja fiel a Deus até o fim.